seja bem-vindo, seja bem-vinda. O assunto hoje é delicado. Não sei se você já viveu isso alguma vez, mas como falar para uma criança que um ente querido morreu? Quando a gente fala em morte, a gente evita, né? Ainda é um tabu para muitos de nós. Ainda é um assunto delicado, a gente quer esconder, não quer tocar no assunto. Morte é uma coisa irreversível, é para nunca mais. E falando nisso, você sabia que a criança pequena, ela não consegue conjugar o verbo do passado, presente, futuro, e por isso ela não tem noção do que seja nunca mais. Então você dizer para uma criança pequenininha que fulano morreu, ela não vai entender muito, ela não tem muita dimensão do que é para sempre, do que é uma coisa irreversível, um acontecimento que é para nunca mais. Mas lá para os 7, 8 anos de idade, a criança já começa a ter a percepção, a compreensão do que de fato é o nunca mais, de fato é irreversível. E aí começa a entender a morte. Mas a religião te ajudaria muito, porque a forma como a pessoa pensa, a forma como a família lida com a perda de um cachorrinho que se foi, muito amado, mas morreu, de um ente querido, um familiar muito querido que se foi. E aí a gente pode aproveitar a vida de uma forma, o nosso dia a dia, a natureza, as coisas que acontecem diariamente já nos dão dicas de como a gente deve falar para a criança sobre morte. Mas uma dica: não espera morrer alguém para então você contar. Você já pode ir contando aos poucos sobre a morte. Tem a literatura infantil, tem filmes infantis, tem uma folha da árvore que cai no chão e que você pode pegar daí um gancho para uma história, né? Você lembra do filme O Bambi? E aí, nesse filme, nossa, eu chorei muito. É o Rei Leão. O Rei Leão, quando o leãozinho perde o pai, nossa, eu também chorei. Várias outras histórias, a Branca de Neve, a Cinderela, muitas outras histórias que remetem ao tema morte, não é verdade? Então você pode aproveitar a literatura infantil, colocar lá no meio dos livros e de vez em quando você está abordando esse tema. O filme Nemo já começa no início do filme, o peixão comendo a mãe e todos aqueles peixinhos, talvez irmãozinhos do Nemo. Então, é importante questionar depois do filme algumas coisas, entender o pensamento da criança ao redor desse assunto, desse tema morte. Outra coisa importante é fazer acontecer de fato o ritual da morte se algum bichinho morrer na sua família, por exemplo. Fazer sim o enterro do gatinho, mostrar para ele o buraco no chão, no terreno, no seu quintal, em algum lugar. Ou se for a cremação, que você acredite, que a sua família acredite, aproveite para falar do assunto. Porque o dia que acontecer de fato uma situação muito triste na sua vida, que é perder um ente querido, você vai conseguir passar com uma tranquilidade maior e a criança não vai levar um susto, por exemplo. Ela vai ter compreensão, ela vai fazer um link com um gatinho que tinha morrido há algum tempo atrás, há anos atrás, né? E tudo o que aconteceu. Outra coisa, devemos levar as crianças para o cemitério? Ela deve participar do enterro, desse ritual todo? Isso fica a critério da família. De novo, se a família tem religião, se a família tem uma filosofia, se a família usa técnicas, né, de autoconhecimento, no que você acredita? Como que vocês fazem quando morre alguém, algum familiar? Isso já é importante fazer com que a criança participe.
Os especialistas, os psicólogos e psicanalistas, eles sugerem que a criança vá ao enterro após uma conversa com a criança, uma conversa franca, dizendo tudo o que vai acontecer lá e deixar um pouco a criança decidir se quer ir. E se ela quiser, leve-a. Porém, não precisa viver cada detalhe e ficar aquele tempo enorme no cemitério. Ela pode viver e você ir mostrando as coisas que vão acontecendo e logo retirar a criança. Por exemplo, por que isso é importante? Porque precisa fechar um ciclo. Então, morte é o fechamento de um ciclo de vida. Então, se há morte, há vida. E isso é importante ela saber, desde a folhinha, desde o vegetal, desde o animal, como com a gente também acontece a morte. E é importante ela entender que isso é natural, é da vida. Há especialista que fala até que as escolas deviam ter uma disciplina lá, de um conteúdo, alguma coisa parecida, do preparo para a morte, né? Então, isso é um tema bastante discutido entre os especialistas e que todos nós vivemos, não é verdade? Então, aproveite a literatura infantil, aproveite os filmes, jamais diga para a criança que morreu virou estrelinha. Não, não virou estrelinha. Ou que morreu, não morreu. Ela foi viajar, ela teve que sair um dia, volta. Não aconteceu nada disso. A pessoa morreu. E esse verbo deve ser dito. Morreu. Você pode dizer dentro da sua crença um pouco mais, estende um pouco mais. Fala da sua crença, fala de tudo aquilo que você acredita, como estará. E agora? Morreu. E agora? O que vai acontecer? Isso depende de cada família, né? Eu tenho uma história particular para contar, mas aí eu conto num outro vídeo. Eu perdi minha mãe, eu era muito pequenininha e eu posso dizer para vocês o seguinte, não ficou trauma nenhum. Eu fui vivenciando as etapas da vida, é óbvio que eu sinto uma saudade gigante dela até hoje, porque foi a minha vida inteira sem a presença da minha mãe biológica, mas assim, não houve trauma. Isso é muito importante, isso é muito legal. E eu fui no enterro da minha mãe. Então, assim, fechou-se um ciclo, sabe? Isso é muito importante, né? Outra coisa, a forma como você lida com isso, você pode chorar. Pode sim. Você pode se emocionar, você pode e deve sentir saudade e você pode fazer com que a criança participe disso. Claro, você não vai ficar cutucando a criança. Se ela estiver ali brincando, você não vai lá e fala: ei, você tá com saudade do vovô? Claro que não. Mas deixar o diálogo aberto, deixar um espaço para conversar sobre a morte, sobre o vovô, sobre as coisas, sobre a saudade gostosa que esse vovô deixou, ou com esse pai, que essa mãe, né? E uma coisa muito importante é você dizer para a criança que sim, ela será cuidada, ela será amada por você, tá? Isso é muito importante, porque dependendo da idade, a criança não associa ainda. Bom, morreu, não está mais por aqui, mas e agora? Quem vai cuidar de mim? Então, isso também é muito importante. A verdade é muito importante para trazer segurança à criança. Gente, se ela não puder acreditar em você, que transmitiu a notícia para ela, em quem mais ela vai acreditar? Não é mesmo? Então, eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, escreve no meu e-mail, eu respondo e-mail. Se tem algum tema que você queira que eu aborde aqui também, posso estar desenvolvendo para você com muito carinho, com muito respeito. Espero ter ajudado, tá bom? Fique com Deus, se cuida, saúde!